Olá pessoal, estamos finalizando nosso curso de estruturas algébricas nesta aula de número 8. Bom, vamos expandir agora um pouco o conceito de raiz de um polinômio, né? Essencialmente, não em relação ao fato da imagem dele ser, pela função f, ser nula, mas de onde essa raiz está, tá bom? Seja f um polinômio sobre um anel A. Tá bom? Então, um polinômio sobre um anel A, então f de x tem aqui os coeficientes A1, A0, AR, todos elementos de A, certo? Todos elementos de um anel A. Agora vamos supor, tá, que esse anel A ele seja um subanel unitário de um anel de integridade L. Então, existe um outro anel, tá? L, um anel de integridade L, né? No qual A está contido nele. Então, digamos, um anel maior, do qual A é subanel unitário de um anel de integridade, certo? E esse anel maior é um anel de integridade, tá? Então, um elemento aqui desse anel de integridade maior, ozinho, ele é raiz desse polinômio f, mais uma vez frisando, f sendo um polinômio com coeficientes em A, né, se, porque nós já conhecemos a imagem de U, né, que é A0, A1 vezes U, mais substituindo, né, o x por U, AR vezes U elevado a R, isso aqui dá 0, certo? Então, por exemplo, vamos considerar esse polinômio aqui, f, tá bom? Inicialmente esse polinômio com coeficientes racionais, certo? Então esse aqui é o anel A, o anel dos racionais, no qual o polinômio f está definido, tá? Então os coeficientes são racionais, o 1 e o menos 3. Então esse polinômio f de x dado por x ao quadrado menos 3, certo? Esse polinômio no anel dos racionais, ele não tem raiz no anel dos racionais. Ele não existe número racional que é raiz desse polinômio. Mas se eu pegar e estender, né, para um anel maior, né, que é o caso do anel dos reais, então já no anel dos reais esse polinômio vai ter raiz. No caso, as raízes são raiz de 3 e menos raiz de 3. Né? Se você substituir f de raiz de 3 da raiz de 3 ao quadrado, menos 3, 3 menos 3 que é 0. E analogamente, f de menos raiz de 3, menos raiz de 3 ao quadrado, menos 3, também dá 3 menos 3, que se anula. Bom, temos um teorema bastante interessante, chamado Teorema do Resto. Que nos dá uma forma mais simples, né, de encontrar o resto da divisão de um polinômio por outro. Se você tem f, um polinômio sobre um anel A, de grau maior igual a 1, e A é um subanel unitário, um anel de integridade L, e 1 é um elemento desse anel de integridade L. Então, o resto da divisão do polinômio f de x pelo polinômio x menos u, tá? No anel L de x, é nada mais nada menos do que f de u, que é a imagem do u. Então, novamente, se eu quero pegar o polinômio f de x e for dividir pelo polinômio x menos u, eu vou ter um certo quociente aqui e um certo resto. Esse resto aqui, ele é a imagem, simplesmente calcular a imagem
de U, onde U é esse mesmo Uzinho aqui, tá? Em particular, né, x menos U divide F somente se o resto é zero, ou seja, se F de U é zero. Por exemplo, o polinômio f de x dado por x ao cubo menos 3, ele é divisível por x menos raiz de 3 e por x mais raiz de 3. Por quê? Vimos no slide anterior que tanto raiz de 3 quanto menos raiz de 3, né, aqui é x menos o menos raiz de 3, tanto esse valor quanto esse aqui são raízes do polinômio. Portanto, esse polinômio é divisível por esses dois fatores. Um outro exemplo, se em um número ímpar positivo, então x elevado a n mais 1 é divisível por x mais 1. Ora, o resto da divisão do polinômio x elevado a n mais 1 por x mais 1 é exatamente esse valor aqui, menos 1 elevado a n mais 1. Porque o x mais 1 ele é x menos o menos 1. Então, o resto da divisão desse polinômio por esse aqui é a imagem desse elemento aqui. Então, a imagem do menos 1 vai substituir o x por menos 1. Menos 1 elevado a n mais 1. Só que como n é ímpar, menos 1 elevado ao número ímpar é menos 1. Somado com 1 dá 0. Então, o resto é 0. Se o resto é 0, então x elevado a n mais 1 é divisível por x mais 1. Um outro exemplo. Qual é o resto da divisão de x elevado a cubo menos 2x ao quadrado menos 3 por 2x mais 1? Tá? Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque note que esse fator aqui ele não está na forma x menos u, né? Porque aqui não é nem pelo sinal, porque o sinal a gente viu que a gente pode ajustar, pode botar menos o valor. Mas o coeficiente aqui do x está sendo 2, né? E no teorema é 1. Mas, na verdade, esse fator aqui, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente pode pegar, vamos supor que o resto de x ao cubo é menos 2x ao quadrado menos 3, aqui por 2x mais 1, seja um certo valor aqui, tá? Eu tenho um certo resto r aqui. Então, pelo algoritmo de divisão, x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3, ele é 2x mais 1 vezes q mais r. O que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui esse 2 e tirar ele, colocar em evidência. Se eu colocar o 2 em evidência, fica assim, x mais meio vezes q mais r. Então, esse 2 aqui, eu pego ele e acoplo ao quociente. Então, isso aqui vai ser, né, continuando aqui, x mais meio vezes q, 2q, desculpe, mais r. Então, note que o resto, esse restozinho aqui, que é o resto da divisão do polinômio por 2x mais 1, está coincidindo com o mesmo resto da divisão do mesmo polinômio pelo polinômio x mais meio, né? É claro que vai alterar o quociente, mas o resto é o mesmo, tá bom? E esse agora está na forma que eu quero. X, mais ou menos, não interessa, um número aqui. Então, o resto da divisão do polinômio x ao cubo menos 2x menos 3 por 2x mais 1 é o mesmo resto da divisão pelo polinômio x mais meio. Então, para saber o resto, eu aplico no menos meio. Então, eu pego menos meio
elevado a 3, menos 2 vezes o menos meio ao quadrado, menos 3. Então, isso aqui dá menos 1 oitavo, menos 1 oitavo. Aqui dá 1 quarto. 1 quarto vezes menos 2 dá menos 1 meio, menos 3. Isso aqui vai dar, aqui o MMC é 8, fica menos 1. Aqui menos 4. E aqui vai dar menos 24. Então, somando aqui, dá menos 29 sobre 8. Então, esse vai ser o resto. Bom, uma proposição já semelhante ao que já mencionamos anteriormente, mas só que aqui é em um anel, digamos, estendido. Se você tem F um polinômio sobre um anel A, e L é um anel de integridade, do qual A é um subanel unitário, e você tem o 1, o 2 e o R, né, em L, raízes distintas do polinômio F. Então, existe um polinômio Q em L de x de grau n menos R, né, n menos a quantidade de raízes aqui em L, tal que você pode fatorar o polinômio f de x com x menos 1 vezes x menos 2, até x menos a raiz do R, multiplicado aqui por um outro polinômio Q, né? Então, por exemplo, eu tenho esse polinômio aqui de grau 4, eu quero fatorar ele, né, como um produto de polinômios de graus menores. Aqui já foi dado duas raízes, menos 1 e 3. Então, como menos 1 e 3 são raízes, então esse polinômio aqui, ele pode ser fatorado, como eu já sei, menos 1 é raiz, então ele é x menos 1 menos 1, no caso é x mais 1, aí vezes um outro polinômio. Só que, como 3 também é raiz, eu posso decompor esse outro polinômio como sendo x menos 3, aí vezes um terceiro polinômio que é de x. Tá? A princípio eu não sei quem é esse polinômio que é de x, e não sei mais nenhum fator dele porque não me foi dado nenhuma outra raiz. Então, a princípio eu só posso decompor ele assim, tá? Mas aí, para a gente saber que polinômio q de x é esse, a gente divide esse polinômio por esse aqui, tá? Então, se a gente multiplicar aqui, esses dois aqui, dá x ao quadrado, vai dar x ao quadrado, menos 3x com mais x, menos 2x, menos 3. Tá bom? Fiz aqui a multiplicação rapidamente desse polinômio por esse, tá? Aí, vezes um polinômio q de x. Agora eu vou dividir, tá bom? Vou pegar aqui como é que eu vou fazer a divisão, certo? O polinômio x elevado a 4 menos 5x ao quadrado menos 10x menos 6 pelo polinômio x ao quadrado menos 2x menos 3. Aqui eu vou multiplicar por x ao quadrado, vai ficar x elevado a 4 menos 2x ao cubo e menos 3x ao quadrado. Subtraindo, x ao quadrado, x elevado a 4 cancela, x elevado a 4. Aqui em cima eu não tenho nenhum fator de grau 3, então eu faço o jogo de sinal aqui e repito o 2, x ao cubo. Aqui tem o menos 5x ao quadrado, menos o menos 3x ao quadrado, vai dar menos 2x ao quadrado. Aí eu repito o restante, né? O 10x e o 6. Agora, para cancelar aqui, eu vou multiplicar por mais 2x. Multiplicando, vai dar 2x ao cubo, dá menos 4x ao quadrado,
E aqui dá menos 6x. Subtraindo, cancela 2x ao cubo, 2x ao cubo. Menos 2x ao quadrado. Aqui dá mais 4x ao quadrado. Dá 2x ao quadrado. Menos 10 mais 6 dá menos 4x. E eu repito o menos 6. Finalmente aqui eu vou multiplicar por 2. Fica 2x ao quadrado. Aí 2 vezes menos 2x dá menos 4x. E 2 vezes menos 3 dá menos 6. Subtraindo isso aqui dá 0. Então o meu quociente Q é exatamente esse polinômio x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, continuando aqui, ó, vou continuar a fatoração aqui. Aquele polinômio inicial ele é x mais 1 vezes x menos 3 vezes o polinômio x ao quadrado mais 2x mais 2. Então, fatorei esse polinômio em termos das raízes menos 1 e 3. Só que a gente pode ainda continuar um pouco mais, né? Esse polinômio aqui de grau 2, se você encontrar as raízes dele, vão ter duas raízes complexas, que serão menos 1 mais i, menos 1 menos i. Então, você pode ainda fatorar dessa forma, x mais 1 vezes x menos 3 vezes x menos essa raiz aqui, x menos essa raiz, vai dar x mais 1 menos i, vezes o x menos essa outra, dá exatamente mais 1 mais i. Existe um algoritmo que ele nos dá uma forma um pouco mais rápida de efetuar a divisão de um polinômio qualquer por um polinômio da forma x menos um certo valor, tá? Aqui, por exemplo, x menos 2 ou x mais, tá? Que se for mais, a gente bota menos, menos o valor, certo? A ideia é fazer o seguinte: você faz aqui esses dois traços, tá? Aí você pega os coeficientes desse polinômio aqui. Então, o coeficiente aqui do x elevado a 4 é 1. O coeficiente do x elevado a 3 é 0. O coeficiente do x elevado a 2 é 0 também. O coeficiente do x elevado a 1 é 0 também. E o coeficiente do x elevado a 0, ou seja, o termo independente, é menos 1. Certo? Eu quero dividir esse polinômio pelo polinômio x menos o 2. Então, esse valorzinho eu boto ele aqui, tá? Aí, o que eu faço? A técnica é você repetir esse primeiro valor, 1. Você repete. Aí, você vai agora pegar esse valor, multiplicar por esse e somar com esse valorzinho aqui. Vai obter esse númerozinho bem daqui, tá? Então, 1 vezes 2 dá 2, mais 0, 2. Vou fazer agora o mesmo processo, agora só pegando esse, multiplicando por esse, e o resultado vou somar com esse aqui. E vai dar esse valorzinho bem daqui. Então, fazendo 2 vezes 2, 4, mais 0, 4. Bom, fazendo a mesma coisa, 2 vezes 4, 4 vezes 2, 8, 8 mais 0, 8. E agora, 8 vezes o 2 dá 16. 16, se eu somar com menos 1, dá 15. Tá? Então, eu vou obter essa sequência de números. Esse último número aqui, ele vai me dar exatamente o resto da divisão. E esses outros números aqui, eles me dão os coeficientes do polinômio quociente. Então, o polinômio quociente aqui
vai ser o polinômio x elevado a 3, coeficiente 1, aí 2x ao quadrado, mais 4x, mais 8, certo? Por que x elevado a 3? Porque eu estou dividindo um polinômio de grau 4 por um polinômio de grau 1, né? Então, o quociente aqui vai ser um polinômio de grau 3, certo? Então, o polinômio x elevado a 4 menos 1, se eu dividir ele pelo polinômio x menos 2, ele tem quociente x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 4x mais 8 e tem resto 15, tá? Então, é uma forma alternativa de você efetuar a divisão de um polinômio qualquer por um polinômio da forma x menos um certo valor a, tá bom? E esse algoritmo só funciona para divisores dessa forma, certo? Vamos encerrar com o conceito de polinômios irredutíveis. Aqui nós temos a definição formal, né? Um polinômio não nulo e não invertível, P, pertencente aqui ao anel dos polinômios sobre K, onde K é um corpo infinito, certo? Esse polinômio se diz irredutível sobre K se uma decomposição desse polinômio P num produto de dois fatores de K só for possível com um dos fatores invertível. Ou seja, se o polinômio P é escrito como um polinômio de dois outros polinômios f e g, isso só é possível se f for invertível ou g invertível. Tá? Na prática, um polinômio ele vai ser irredutível, mas se ele não pode ser fatorado como polinômios de graus menores, né? Eu não posso fatorá-lo. Por exemplo, esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x mais 1, ele é irredutível sobre o anel dos reais, certo? Por quê? X ao quadrado mais x mais 1 não tem raiz real. Então, eu não posso fatorá-lo. Né? Eu não posso escrever x ao quadrado mais x mais 1 como um produto aqui de dois fatores. Tá? Um produto de dois fatores. Um certo valor aqui, um certo polinômio aqui, sei lá, de grau 1, vezes um outro polinômio aqui de grau 1. Não posso. Porque não tem raiz real, certo? Entretanto, todo polinômio de grau 1 sobre um corpo K qualquer, ele é sempre irredutível. Tá bom? Então, se o polinômio já é de grau 1, eu não posso reduzir. Isso é uma proposição. Agora vamos definir quando é que um corpo é algebricamente fechado. Então, se você tem K, um corpo infinito, se todo polinômio não constante de K tem pelo menos uma raiz em K, então esse corpo K ele diz algebricamente fechado. Tá? Por exemplo, os reais ele não é algebricamente fechado. E para ele ser algebricamente fechado, todo polinômio não constante aqui, nos reais, deveria ter pelo menos uma raiz real. Né? E a gente viu no slide anterior que esse polinômio x ao quadrado mais x mais 1 é um polinômio que no anel dos reais, entretanto, ele não tem raiz real. Tá bom? Em contrapartida, os complexos ele é algebricamente fechado. Todo polinômio com coeficientes complexos ele tem pelo menos uma raiz complexa, certo? Uma proposição que caracteriza corpos que são algebricamente fechados, né? Na verdade, polinômios irredutíveis em corpos algebricamente fechados. Então, um polinômio sobre um corpo K algebricamente fechado, ele é redutível se somente se tem grau 1. Né? A volta já vale para um corpo qualquer. Né? Se você tem um polinômio de grau 1, esse polinômio vai ser irredutível.
mesmo não sendo algebricamente fechado. Agora, o polinômio sobre um corpo, se ele é irredutível, tá? E o corpo é algebricamente fechado, então ele tem que ter grau 1, certo? Bom, encerramos com um teorema bastante importante, que diz que se você tem um corpo algebricamente fechado, você tem um polinômio de grau n-1 sobre esse corpo, né, cujo coeficiente líder vamos indicar por A. Então, existem elementos 1, 2, n em K, tais que o polinômio f de x é escrito como A vezes x menos o 1, vezes x menos o 2, vezes x menos o n. Tá? Então, essa proposição está dizendo que em um corpo algebricamente fechado, todo polinômio de grau n tem exatamente n raízes, certo? Então, por isso que no corpo dos complexos, todo polinômio possui, de grau n, possui exatamente n raízes complexas. Mas isso não é verdade, né, nos reais. Um polinômio de grau n nos reais não tem necessariamente n raízes reais, exatamente pelo fato dos reais não ser algebricamente fechado.